O governo Fernando Henrique Cardoso não era capaz de defender o desmatamento da Amazônia como o governo Lula faz agora. A traição do governo do PT aos ecologistas, os ecologistas votaram em peso no PT, com a ideia de que o governo do PT seria um governo que protegeria a ecologia do Brasil, a Amazônia, os recursos naturais do Brasil. Não protegeria integralmente, porque os ecologistas, eles, vamos dizer assim, centro-esquerda, eles achavam que haveria um maior cuidado com isso, haveria uma legislação mais favorável na medida em que a legislação no setor de ecologia no Brasil é ainda em fase de estruturação. O governo do PT, pelo contrário, ele mais escancaradamente defendeu, colocou em prática, legalizou o direito do latifúndio na Amazônia, do agronegócio, do ataque à ecologia no Brasil, de uma forma que o PSDB nunca pensou em fazer. Bom, no caso da ecologia, não preciso ir muito longe, a própria ministra da Ecologia, Marina Silva, que não é uma pessoa conhecida por ser de ultra-esquerda, saiu do governo. Porque o governo é tão direitista que uma pessoa moderada como ela teve que sair para dar lugar a uma agilização do processo de desmatamento no centro-oeste e na Amazônia em geral. Quer dizer, é meio surpreendente que o processo eleitoral possa sair como resultado uma coisa tão inesperada assim. A mesma coisa acontece no município de São Paulo. No município de São Paulo já tem anos que há uma alternância. Teve a Marta Suplicy pelo PT, agora o DEM, o Maluf em períodos anteriores, teve uma alternância de uma direita consolidada, conhecida, com a esquerda. A Marta Suplicy era a candidata que ia na marcha do orgulho gay na Paulista, a candidata conhecida por participar, por ser uma pessoa progressista em favor dos direitos das mulheres. A administração da Marta Suplicy em São Paulo não ficou devendo nada à administração do PSDB, do Maluf. Pelo contrário, a administração do PT, da Marta Suplicy em São Paulo, ela foi mais também claramente ortodoxa, no sentido de uma política defendida pela ala direitista, em termos políticos. A Marta Suplicy ficou conhecida no final do mandato dela como a Martaxa, pela ortodoxia dela na criação de impostos, vamos dizer assim, de uma certa ortodoxia fiscal. Uma política típica do PSDB, da direita em geral. Quer dizer, não tem nada a ver com a esquerda. Nada. Quer dizer, o processo eleitoral, ele é um processo eleitoral que não reflete uma realidade de setores novos, que representam interesses novos. Na verdade, são máscaras que, ao final da eleição, vão dar continuidade à política do antecessor. É uma continuidade de uma política cujo eixo dela é a defesa dos interesses de grupos econômicos grandes no país, particularmente banqueiros, grandes empresários, os latifundiários que têm uma preponderância política muito grande. Esse processo eleitoral que eu descrevi aqui, a gente poderia falar, não, mas é esse período aqui. Sei lá, é um processo específico dos últimos 20 anos, é o neoliberalismo em termos internacionais, que criou essa anomalia no processo eleitoral. Não é verdade. A característica das eleições no Brasil, desde a República Velha, se a gente esquecer um pouco o Império, onde teve até a Constituição outorgada, vamos esquecer, pegando da República Velha para cá, o processo eleitoral no Brasil se caracteriza por esse artificialismo, essa impermeabilidade a mudanças, essa manutenção dos setores conservadores que procuram simplesmente manter a situação como está, o que é uma coisa muito ruim, porque a população toda, os setores, as classes cultas e esclarecidas do país têm uma enorme insatisfação com a situação geral do regime político brasileiro como um todo. Só para lembrar,
É muito conhecido o episódio da República Velha, quando Getúlio Vargas, ou seja, a classe dominante, foi obrigada a fazer uma revolução no Brasil para fazer com que acabasse, com que se renovasse o processo eleitoral da República Velha, onde era um candidato de Minas e um de São Paulo. Quer dizer, um processo totalmente viciado. Era escolhido nos bastidores um candidato, ora de São Paulo, ora de Minas Gerais, na República do Café com Leite. A eleição existia, mas era a homologação dos interesses dos cafeicultores mineiros ou dos políticos, dos cafeicultores paulistas ou dos políticos mineiros. Quer dizer, uma homologação de um acordo de bastidores que existe. A classe dominante foi obrigada a fazer uma revolução, porque ninguém vai falar que Getúlio Vargas era um cara de esquerda, era um membro, um representante das lutas populares no Brasil. A burguesia teve que fazer uma revolução para quebrar um sistema totalmente artificial de representação eleitoral. Um sistema impermeável, um sistema assim, caduco, que não permite nenhum tipo de mobilidade, uma coisa estratificada. Eu não vou me alongar nos outros exemplos que vêm posteriormente, a República Velha, porque esse é o mais conhecido e eu acho que é expressivo de uma situação que não mudou. Quer dizer, o artificialismo, o processo viciado de eleições no Brasil, não é reflexo dessa eleição aqui, onde todo mundo reconhece que é uma eleição sem morna, sem polêmica, uma eleição das mais desinteressantes dos últimos anos. Não é uma coisa específica desse processo eleitoral, mas é um processo histórico no Brasil. No Brasil, as instituições são muito anacrônicas, em função de uma série de problemas econômicos que não daria tempo de entrar para a gente discutir mais profundamente, mas é um processo, não se trata de nenhuma consideração abstrata, mas a análise do processo eleitoral das instituições do Brasil mostra que é uma tradição muito antiga e que ela não é produto de uma cabeça de outra, de um político em particular de outra, mas ela reflete um anacronismo econômico e do conjunto das instituições do próprio Brasil. Quer dizer, teria que haver um movimento de renovação geral, tanto em termos econômicos como em termos políticos, para que se criasse um ambiente favorável para uma verdadeira representação através das eleições. Nós achamos que esse anacronismo ele não vai ser quebrado, modificado, através de medidas graduais, porque o regime é muito impermeável. É como um jovem cujos pais são muito repressivos, cujos pais têm uma mentalidade muito fechada, cujos pais têm muito pouca abertura para a discussão. No caso de um jovem que enfrenta uma situação como essa, ele não vai conseguir melhorar, modificar a relação dele com os pais, a não ser através de uma atitude muito agressiva, muito firme, muito rebelde, porque os pais não abrem espaço para nenhum tipo de acordo, de negociação, de modificação parcial, para que você chegue num relacionamento melhor. Ao contrário disso, pais que são mais democráticos, mais abertos, mais flexíveis à mentalidade dos jovens, eles conseguem influir no jovem, se modificando também, vamos dizer assim, num processo de modificação recíproca, de concessão e negação, que se mantém um certo relacionamento. No caso das instituições do regime brasileiro, a sua situação similar. É um regime muito fechado, muito repressivo, muito anacrônico, que não permite mudanças por dentro dele, nem que sejam mudanças parciais.